Eu perdi do pecado, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Ai, seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor contar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom ler a Bíblia diariamente e Deus falar conosco através dela. E hoje eu os convido para juntos nós ouvirmos a voz de Deus através da Bíblia. Você que chega hoje, seja bem-vindo. E você que já tem um bom tempo conosco, estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidá-los a irem para o Velho Testamento, lá no livro de Obadias. É um livro que está nos chamados profetas menores, que são os 12 livros finais do Velho Testamento. Então, Obadias. E nós vamos ler o capítulo 1, ele só tem um capítulo mesmo, o versículo 21, para iniciarmos o nosso estudo. Obadias, capítulo 1, versículo 21. E vamos estudar hoje juntos. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Bíblia aberta? Então vamos ler. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. Uma palavra importante no estudo de hoje. Esaú. E o reino será do Senhor. E o reino será do Senhor. Bíblia lida, vamos pedir a direção divina no estudo. Oremos. Como é bom, Pai, nós estamos na Tua presença, alegres porque todos os dias o Senhor tem falado conosco pela Bíblia. E hoje estamos juntos na Escola Dominical Online. Vem falar através dela a todos nós. Nos dê o alimento espiritual que necessitamos, carecemos, para que possamos cumprir os Teus propósitos. Me usa como instrumento. Oramos agradecidos por essa hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus está no controle de tudo. Há uma colocação sempre está presente nas redes sociais. E eu creio que ela fala conosco no início do estudo de hoje. Me perguntaram: onde está o meu Deus quando chegam as dores, as aflições e as angústias? Eu respondi que Ele está no mesmo lugar de sempre, no controle de tudo. Essa é a segurança que nós temos.
em qualquer situação. Deus está no controle de tudo. Nós estamos hoje num livro do Velho Testamento, livro de Obadias. Ele é curto, tem apenas 21 versículos. Obadias, no Velho Testamento, são 12 nomes que aparecem na Bíblia, mas nenhum deles seria o autor. Obadias quer dizer servo de Yahvé, servo de Deus. O nome Obadias, normalmente os que aparecem, os 12, mas não se tem certeza nenhum deles seja o autor, o profeta autor, está ligado mais ao sacerdócio em Israel. E ele recebeu, pelo que a gente vê no livro, uma visão de Deus. Provavelmente os estudiosos colocam lá pelo ano de 587 a.C., e foi destinada a Judá, que era o povo de Deus. Para entender Obadias, nós temos que fazer uma volta à história do povo de Israel. Nós sabemos que Abraão e Isaac, teve Isaac, o filho da promessa. Isaac se casou com Rebeca. Ambos esperaram 20 anos. Quando a gente lê o texto bíblico, Isaac tinha 40 quando começou a orar. 20 anos ele orou por um filho, porque Rebeca era estéril. E Deus os abençoou com gêmeos, que eram o Jacó e o Esaú. Interessante observar que, claramente, nesse livro a gente percebe algo que marcou a vida deles, a inimizade entre os irmãos. O Esaú, que faz referência ao livro, significa vermelho, não é? Ele, na verdade, quando estavam juntos ali, jovens, ele chegou com fome e tal, e o que aconteceu? Ele vendeu a sua primogenitura, o privilégio dado por Deus, a bênção de Deus, vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado, um prato de lentilhas e vermelha, né? E ele disse ali para o Esaú, ele não valorizou o privilégio. E disse-lhe, né? Peço que me deixes comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido. Aí chamar-se de Edom. Daí a descendência dele foi conhecida por Edom, vermelho, por causa desse prato de guisado. Mas também podemos perceber lendo o livro que Esaú não era muito sensível às coisas espirituais, ele era insensível. E quando a gente vê o G.W.B. Robinson, o teólogo, falando, ele diz assim, ele nasceu dentro da aliança, mas falhou em apreciar o privilégio que lhe pertencia por direito de nascimento, deixando igualmente receber as bênçãos da companhia. Ele não valorizou as coisas espirituais. Entre os dois irmãos, ele não deu valor nenhum. E Deus tinha, na verdade, um propósito eterno ali para a família de Isaac e Rebeca. Depois de orar 20 anos, vieram os gêmeos, não é? Esaú e Jacó. E quando a gente lê Gênesis 25, 22, em Malaquias 1, 2 e Romanos 9, 13, nós aprendemos 2 nações há no teu ventre, Deus falando ali a eles, a Rebeca e Isaac. E o maior servirá ao menor. Já havia a profecia de que Jacó era o menor, serviria Jacó, ou melhor, Esaú, o mais velho, serviria o mais novo, que era o Jacó. E gêmeos tornaram-se 2 nações, não é? E essas nações se tornaram importantes naquela época, né? Que é Edom e Israel. Mas, veja bem, Esaú e Jacó tiveram pais falhos. O Isaac, o preferido dele era Esaú, o filho Esaú. E a mamãe Rebeca, o preferido dela era Jacó. Já começou aí a haver esse embate entre eles. E depois que Jacó enganou o irmão, porque o pai, Isaac, resolveu. Ele sabia que a bênção era para Jacó, mas ele resolveu dar a bênção para o Esaú.
e pediu para ele fazer uma caça para ele comer, para abençoar o filho. Mas a Rebeca, que também esqueceu da colocação bíblica, mandou o filho no lugar do irmão. E ali ele roubou a bênção do irmão ali naquela situação. E aí já começou o atrito entre eles, o ódio. E depois que Esaú soube da trapaça do irmão, disse que iria matá-lo, né? E a mãe até o mandou para casa dos pais. E aí começou a briga entre eles. Não foi resolvido o problema. A inimizade entre eles ali ficou para toda a vida. Os problemas que não são tratados na família, e principalmente pais que têm filhos preferidos, causam problemas sérios. E se nós temos problemas sérios familiares, nós temos que tratar para que não vá para as gerações que virão. E é o que aconteceu aí. Os edomitas, que eram de Edom, de Esaú, não gostavam de Jacó. Então a hostilidade entre Esaú e Jacó foi para a família. E o que aconteceu? Em sua volta para o Egito, por exemplo, eles foram repudiados. E quando o povo de Israel saiu do Egito, os descendentes de Jacó atravessaram o Mar Vermelho e foram caminhar pelo deserto, os edomitas, que eram irmãos, não deixaram o povo de Israel passar, os descendentes de Jacó. Não deixaram passar, porque havia hostilidade. O rancor, a raiva ficou com eles a vida inteira, porque os pais não resolveram esse problema quando ainda os filhos eram jovens e automaticamente contribuíram para essa hostilidade entre eles. E aí nós vemos o panorama da história. E o que aconteceu? A inimizade levou Deus a declarar a sua destruição. Então é triste ver aí, esse livro é um livro também de condenação à descendência de Esaú, por causa desse atrito, desse problema, dessa dificuldade. E a gente vai entender agora as lições do grande profeta Obadias. E nós vamos aprender as lições nesse atrito entre os dois irmãos, Esaú e Jacó. E a gente vai ver que Deus está no controle de tudo. E é essa grande lição que nós trazemos para o livro de Obadias. Por isso, primeiro ponto importante, Deus está no controle de tudo, por quê? Porque Deus comanda a história. E quando nós nos deparamos com Obadias, capítulo 1, nós aprendemos. Visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer-te, levanta-se, vamos atacar Edom. E Deus, como ele comanda a história, os edomitas, descendentes de Esaú, eles não andaram com Deus. Eles não fizeram a vontade de Deus. E a raiva, o rancor em relação ao povo de Israel, chega o momento que Deus vai agir. As pessoas podem fazer alguma maldade contra nós, servos de Deus, filhos de Deus, mas tudo está registrado no controle de Deus, na direção de Deus. E os edomitas foram hostis aos irmãos. Eles trataram mal, não permitiram que passassem no meio da sua terra. E é interessante observar que Deus está vendo todas as maldades que as pessoas fazem para conosco. Deus conhece todas elas, Deus sabe de todas. Toda lágrima que alguém fez com que derramássemos, Deus coloca no odre dele, Deus coloca no vaso dele especial. E ele age na hora certa. Agora veja bem, Deus não faz o mal, mas ele o transforma em bem para seus propósitos. Então nós observamos como vale a pena fazer a vontade de Deus. Esaú não fez a vontade de Deus, não agiu corretamente. Agora, quando nós andamos dentro da vontade de Deus, nós observamos o que lemos em Gênesis capítulo 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os irmãos de José haviam vendido para o Egito e como escravos. Depois que o pai morreu, eles ficaram com medo de José fazer represália a eles. E ele disse, não, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Todo mal que fizerem contra nós, Deus transforma, Deus opera, Deus age. E Deus cobra também quando há necessidade
em tudo que a pessoa fizer em relação aos servos de Deus, como a gente está vendo aí, porque Deus comanda a história. Deus dirige a história. Olha aí, Deus comanda a história. E nós observamos que ele é soberano. Ninguém pode impedir os planos de Deus e nem resistir à sua vontade. Os homens podem tentar, mas os planos de Deus se consumarão. Nós tivemos a oportunidade de ver as promessas da vida de Jesus. Ele veio, cumpriu a sua missão, morreu e ressuscitou, ele cumpriu os propósitos. Os fariseus da época, os saduceus, os inimigos, pensaram que haviam destruído Jesus Cristo. Não. Deus estava agindo ali, permitindo todo aquele propósito para que Cristo viesse e pagasse a dívida por nós e nos desse a vida eterna. Então, em tudo, nas horas difíceis, nas horas boas, Deus está agindo porque Ele é soberano. E a gente percebe isso no Salmo 115, o versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus está observando tudo. Não se preocupe, as coisas que acontecem com aqueles que andam com Deus, Deus está observando. E em relação a Jacó, Jacó que depois foi transformado por Deus, e o nome já não era mais, era Israel, que quer dizer príncipe. E tudo aquilo que Esaú, a descendência, fez contra o povo de Deus, o povo de Israel, Deus iria agir, Deus iria operar, porque Ele está no trono, Ele governa tudo, Ele dirige tudo. E a gente vive nessa segurança bendita, conferida aos cristãos. As pessoas podem fazer maus, tentar nos derrubar, podem nos tratar mal, mas lembre-se bem, o Salmo 4:8 é um conforto para nós. E era um conforto ali para o povo de Israel, a descendência de Jacó. Que Deus estava no comando da história. E tudo que estava acontecendo, Deus tinha um plano, um propósito. No Salmo 4:8 nós aprendemos: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então nós vivemos seguros nessa vida. Tranquilamente. O povo de Israel estava ali sabendo que Deus estava no controle de tudo, direcionando, e Deus estava controlando a história. E é tão bom quando a gente tem esse conforto no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E John Ryland, ou melhor, João Ryland, fala para nós: pestes e mortes voam ao meu redor. Se ele não quiser, não poderei morrer. Flecha nenhuma me poderá tocar, enquanto não o queira o Deus de amor. Então ele tem o controle. O povo de Esaú, a descendência, estava agindo contra o povo de Israel, a descendência de Jacó. Mas Deus estava direcionando tudo, e ali era o momento que Deus iria cobrar deles por essa atitude hostil ao povo de Deus. Mas veja bem, Deus está no comando de tudo, Deus está no comando da história. Por mais que a descendência de Esaú perseguisse o povo de Israel, descendência de Jacó, Deus estava direcionando tudo, e Deus estava usando tudo aquilo para julgar aquele povo e agir em relação às suas práticas. Por quê? O povo de Esaú, a descendência, era um povo orgulhoso. Então Deus está no comando de tudo, Ele comanda a história, mas o orgulho humano é o prenúncio da queda. Então nós temos que tomar cuidado, porque a descendência de Esaú, os edomitas, caíram por causa do seu orgulho, da sua arrogância. E isso aconteceu. Como? Ao nós lermos Obadias capítulo 1, versículo 3, nós descobrimos isso. A arrogância, a soberba do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Eles se achavam tão poderosos que não acreditavam que ninguém podia destruí-los. Eles se achavam o máximo. E eles moravam numa região muito complexa, que era cheia de pedras, Quênia. Quem já teve a oportunidade de Israel conhece a cidade de Petra, que fica na Jordânia. O território deles era ali, em Petra. Petra é um lugar, uma cidade muito bonita, em que não dá para passar quase nem 2 cavalos passam em certos locais ali. Eles se achavam, por morar naquele lugar, ninguém iria destruí-los, porque eles viviam nas rochas, no alto dos montes. E eles se perguntavam sempre: quem me derrubará por terra? Nós vemos na sociedade que as pessoas acham poderosas por terem posses, por terem sabedoria, por estarem em determinado poder, elas se acham o máximo. E Deus,
no estalo, ele pode tirar a vida dessas pessoas, elas podem desaparecer por completo, como aconteceu com esse povo orgulhoso. O orgulho atrapalha a vida das pessoas, que é o que aconteceu com eles. Quem me poderá derribar? E quando nós vemos Obadias 1:4, é Deus falando com eles, né? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Às vezes a pessoa acha que por ela ter pontos fortes, né? Por ela ter dinheiro, por ela ter um corpo bonito, por ela ter uma posição social e outros, ela menospreza os outros. Ela diminui o outro, se achando a melhor, a tal. E nós sabemos que isso não é nada diante do poder de Deus. E é o que acontecia com eles aí. Eles desafiaram a Deus e Deus aceitou o desafio, né? Aceitou o desafio em relação a eles. E olha, ele usa o texto, né, de 4 aí que a gente leu, usa uma linguagem, né? Fala, ainda que suba tão alto como uma águia. Deus falando com eles, águia, que é aquela ave orgulhosa, né? Tem aquele poder predador e aquela visão aguda, né? E aí ilustra muito bem, os homens não a podem derrotar. O homem não consegue derrotar a águia, mas para Deus nada é inatingível. Ninguém é inatingível. Nenhum poder da terra é superior a Deus. A soberba faz o homem, a arrogância, se achar superior. E mesmo nas famílias nós encontramos pessoas que se acham o máximo tal, poderosas, são superiores às outras. Diante de Deus nós não somos nada. E eles se achavam por morar lá naquela região montanhosa, era uma proteção pela natureza dada a eles. Eles foram destruídos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é um texto que conforta. Agora já pensou se Deus é contra nós? E era aí o momento de julgamento a essa nação por agir dessa forma em relação ao povo de Deus. E é tão triste porque o homem que confia nos seus próprios recursos, nós temos que tomar muito cuidado. Há um sentimento de orgulho no ser humano por ter coisas, por ter posição, se acha superior, se acha incapaz, se acha até um Deus. E aí em 1 Coríntios capítulo 8:2 nós aprendemos. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, né? Nós não sabemos nada. Nós conhecemos só o nosso passado e o presente, mas nós não conhecemos o nosso futuro. E quem tem o controle, quem sabe de tudo, é o nosso Deus. Por isso, olha bem, o orgulho é o princípio da queda. Deus está no comando. Agora lembre-se bem, os descendentes de Esaú, os edomitas, se achavam poderosos, superiores, ninguém os derrotaria. Agora, a humildade é a chave da vitória. O que é ser humilde? É ser submisso à vontade de Deus. Isso é humildade. É submissão a Ele. E quando nós lemos em 1 de Pedro 5:5, isso é fundamental na nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora pense o contrário. E era o que estava acontecendo com essa nação. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E é tão bom nós vivemos na dependência de Deus, na submissão a Deus. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo, porque Ele controla a história, mas aquelas pessoas que tentam atrapalhar os servos de Deus, tentam criar problemas, dificuldades, atrapalhar a vida daqueles que procuram fazer a vontade de Deus, elas sofrerão consequências, que é o que aconteceu com o povo da descendência de Esaú, os edomitas. Mas veja bem, terceiro ponto importante, Deus, né, em primeiro lugar, comanda a história, porque Deus está no controle de tudo. O homem tenta se colocar contra Deus, mas lembre-se bem isso, né, o orgulho é o prenúncio da sua queda. E, tristemente, nós aprendemos aí com os edomitas, né, da ascendência, da descendência, melhor dizendo, de Isaac e Rebeca, e os seus descendentes, né, de Esaú, puderam aprender o terceiro ponto importante, que Deus está no controle de tudo. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Tudo que o homem plantar, isso colherá.
Quando nós vemos Obadias 1:10, aprendemos isso. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Mais triste ainda quando a gente lê o trecho. Por causa do comportamento da pessoa. Depois nós lemos o versículo 14 de Obadias, capítulo 1. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Toda a prática dos edomitas. E os versículos 16. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim, serão como se nunca tivesse existido. Observemos que o nosso Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos diante dele a direção total, o controle total. E nós estamos aqui para agradá-lo, para fazer a sua vontade. E observemos aí que no versículo 11 de Obadias 1, no dia em que você ficou por perto, quando os estrangeiros roubaram os bens deles, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Israel, você fez exatamente como eles. Quer dizer, Jacó era irmão de Esaú. A descendência de Jacó era irmã da descendência de Esaú. E você agiu como se eles fossem inimigos. Você agiu como esse povo que veio atacá-los, exterminá-los. Observemos aí o porquê da sua destruição. Porque eles também praticaram a mesma coisa contra os irmãos. Os edomitas praticaram contra os filhos de Jacó, descendentes de Jacó, a mesma coisa contra os invasores. Eles semearam isso. Também nós aprendemos lá no versículo 12. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão. Isso é terrível, né? Nós temos pessoas que são inimigas nossas, às vezes por elas próprias, não porque queremos e tal, não gostam de nós. E jamais nós ficamos contentes em vê-las numa situação não muito boa. Nunca dizemos a elas bem feito. E vocês ficaram felizes quando viram a descendência de Jacó, que eram seus irmãos, nessa situação. Nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, vocês ficaram felizes com a derrota deles. Não deviam ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Vocês olharam com prazer o sofrimento de Israel. Então eles estavam agora sendo julgados por Deus porque eles agiram dessa forma. E ainda aprendemos que, Obadias 1:13, olha o quadro mais triste ainda, Obadias 1:13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Eles também aproveitaram para expoliar a desgraça do seu irmão e usufruir disso para eles próprios, junto com os inimigos, para explorá-los. E eles semearam esse tipo de prática. E também Israel estava cercada, né, pelos babilônios, pelos caldeus, estavam sendo cercada. E lá dentro da própria cidade estavam passando fome. Inclusive as mães cozeram, os filhos morreram. Elas cozeram os corpos dos próprios filhos para se alimentar, para morrer de fome. E alguns tentaram fugir. E eles os capturaram. E olha o que diz aí. Não devias ter parado nas encruzilhadas. Ficava esperando que eles fugissem para pegá-los, para matá-los ou para entregar para os seus inimigos fazer o mesmo. Os que escapassem nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Vocês tiveram prazer na angústia deles. Vocês mataram e capturaram os fugitivos. Mas veja bem, não se pode pecar impunemente. Tudo que as pessoas fizerem contra os servos de Deus, contra o povo de Deus, elas terão consequências. E é o que aconteceu com eles agora. Eles estão recebendo, através da profecia de Obadias, aí, eles estão recebendo o porquê da sua condenação. Obadias 1:15, olha lá. Hoje o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. E há consequências sérias na vida daqueles que fazem maldades para os outros.
terão consequências nas suas próprias vidas. Deus está observando tudo, Deus viu tudo que eles fizeram, as práticas deles contra o próprio irmão. A descendência de Israel era irmã da descendência de Esaú, dos Edomitas. E eles tiveram prazer. E essa briga lá da casa, né, que Rebeca e Isaac não tratou essa doença com os irmãos emocional, passou para toda a descendência. E olha as consequências aí agora. A descendência de Esaú será exterminada como foi exterminada toda, por causa desse tipo de prática em relação aos servos de Deus. E observemos que Gálatas 6,7 nos coloca: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Nós temos que tomar muito cuidado. O que nós plantamos, nós colhemos. Essa é a lei da semeadura. E às vezes nós observamos as pessoas fazendo coisas não agradáveis a nós. Nós apenas oramos, colocamos diante de Deus e expomos diante de Deus o que elas estão fazendo. Eu sempre oro pedindo a Deus que transforme a vida dessas pessoas, mude a vida, que elas conheçam o poder de Deus, conheçam o amor de Deus, né? Mas chega um momento em que Deus age terrivelmente, como aconteceu com a descendência de Esaú. E ao ler, é claro, Jeremias capítulo 17, 10, fica fortíssima a ideia. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Por isso nós temos que pensar muito bem do que nós falamos, como agimos em relação ao nosso próximo. Porque Deus está observando tudo. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é onipresente, Ele está presente, Ele está vendo tudo. É isso que é fundamental. Deus está observando tudo. As pessoas que nos abençoam e as pessoas que nos amaldiçoam. E aí a ação dos edomitas trouxe para eles, eles plantaram isso e agora estavam sofrendo consequências. Eles estavam guerreando contra Deus. E é terrível, horrível coisa, como diz a palavra de Deus, é cair na mão do Deus vivo. E observemos que, em Gálatas 6:8, porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Isso é o mais importante. Essa vida é um plano daqui, do agora. O mais importante é a vida eterna. Viver para sempre com o nosso Deus. E nós todos sabemos pela Bíblia que muitas pessoas não vão viver eternamente conosco, né? Com o Senhor. Porque, na verdade, foram como os edomitas, não é? Eles não aproveitaram as bênçãos espirituais, não ouviram a voz de Deus. Não quiseram seguir os princípios. E é triste falar, mas não estarão conosco na eternidade com Deus. Agora observemos que o castigo não é de imediato, muitas vezes. Mas Deus nunca muda, pois quem faz o que quer, recebe o que não quer. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, as nossas práticas em relação ao meu próximo. Porque é muito sério isso. Principalmente o próximo que serve a Deus. As práticas de pessoas que atacam os servos de Deus, os filhos de Deus, terão consequências seríssimas. E isso, tudo que o homem plantar, semeará. Porque Deus está no controle de tudo. E aí, em quarto lugar, né? Deus está no controle de tudo, porque Ele comanda a história. O orgulho é o prenúncio da queda. E o que aconteceu com os edomitas, não é? Tudo que você plantar, você vai colher. Eles plantaram isso e agora estavam colhendo. Agora veja bem, o triunfo final de Deus em seu povo. Nós vivemos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos. E aí em Obadias 1,18 nós aprendemos: a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha, será o restolho, que algumas traduções colocam. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor. A descendência toda foi eliminada, não existe mais, desapareceu. Veja bem, por causa da inimizade, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por não andarem de acordo com a vontade de Deus, serem insensíveis às coisas de Deus. E aí, olha, será um fogo e vai queimar, né? E é triste a gente ver aí o que aconteceu com a descendência de Esaú.
O 19 ainda, capítulo 1, diz: os do Negueb se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. E o 20, os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Negueb. Então a gente vê aí que Deus entrega tudo, né? E o que acontece, haverá o triunfo do povo de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós que andamos com Deus, temos o Espírito Santo em nós. Nós somos da família de Deus, nós somos da igreja de Cristo, nós somos vitoriosos. E nós teremos a alegria de estar no Monte Sião, haverá livramento. Nós vamos viver na eternidade para sempre com Deus. E, destruído pela Babilônia, com auxílio de Edom, seria agora restaurado. A gente vê isso claramente no capítulo 1, versículo 17. Mas no Monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Né? A descendência de Esaú foi destruída pela Babilônia. Não é? E eles juntos, com auxílio também da Babilônia, tentaram derrotar os de Israel. Mas Deus era por eles. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Descansa no Senhor e espera nele. E, principalmente, isso vai ocorrer na vinda do Senhor. Nós estamos num momento importante do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Ele veio há 2000 anos atrás, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos, está à direita de Deus, derramou o Espírito Santo em Jerusalém há 2000 anos, e isso chegou até nós. Por quê? Porque Jesus Cristo virá agora, em segunda vez, não para salvar, mas para julgar. E dar a bênção para aqueles que o serviram, que o receberam como Senhor e Salvador, e aqueles que não estarão para sempre com ele na eternidade. E aí diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É algo muito especial, né? É algo tremendo. O apóstolo São Paulo esteve em visão até o terceiro céu, viu coisas que nem registrou no texto bíblico, e a nossa mente compreenderia o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o servem de todo o coração, que o andam nos seus caminhos e que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Vão desfrutar dessa graça eterna. E maravilhoso quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Tudo isso vai desaparecer. É temporário essa vida. Ela não existirá mais. E nós temos um novo céu e uma nova terra, e onde habitará a justiça, e não haverá dor, não haverá sofrimento, morte e assim por diante. Porque haverá a vitória que vem do Senhor. Por isso nós nos mantemos firmes, mesmo nas maiores crises. Porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E em todas as situações que vivemos, Deus está ali presente, direcionando tudo. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito. Aí como nós vimos, né, os edomitas, eles agiram, eles semearam. E Deus agiu. Na hora certa, Deus fez com que eles sentissem o mal. Né? O julgamento veio, a condenação, para eles sentirem o que eles fizeram em relação aos seus irmãos. Por isso, com a vinda de Jesus, nós viveremos para sempre com Deus e teremos o reino do Senhor. Já é uma profecia aí do Velho Testamento, né, que nós lemos iniciando o nosso estudo bíblico. Obadias, capítulo 1, versículo 21. Os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. E assim nós vamos viver para sempre com o Senhor Deus. Por isso nós concluímos a meditação hoje. Não é a conclusão. E nós aprendemos aí, e isso é um conforto para o nosso coração, principalmente nas horas difíceis, dificuldade, dor e sofrimento,
morte, doenças, problemas mais variados. Deus é o Senhor da história e cuida do seu povo. Não esqueça, Deus está cuidando de nós, porque Deus está no controle de tudo. E Salmo 46:10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aprendemos aí na conclusão também que o orgulho engana, precede a ruína e mata o ser humano. O orgulho destrói. Nós temos que pedir muito a Deus que isso não exista na nossa vida, mas que haja a humildade, a submissão a Deus. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Lembre-se bem, a gente avisa as pessoas, alerta. Elas continuam praticando coisas que não deveriam praticar. Elas estão plantando, elas vão colher. É a lei da semeadura. E assim também aprendemos aí com a descendência de Esaú. Eles plantaram e eles colheram a sua eliminação da terra. E algo importantíssimo, o fim da história do povo de Deus será vitorioso. Então nós vamos ter a vitória final. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos derrotados, então nós vivemos nessa vitória presente com Ele e para sempre. E nós vamos desfrutar da vida eterna com o Senhor. E vamos glorificá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo para todo sempre. E por isso nós andamos com Ele e em toda situação nós sempre temos a consciência de que Deus está no controle de tudo. Por isso nós vamos encerrar a nossa escola de hoje cantando, Júbilo no céu, porque é para onde nós estamos caminhando, daqui para o céu com o nosso Deus. A letra foi composta por William Orcutt Cushing, viveu lá em 1803, morreu em 1902. A música é do George Frederick Root, viveu em 1820 até 1825, e quem traduziu para o português foi o Manuel Antônio de Menezes, lá em 1882. E traz para nós, olha que maravilha. Ó, que belos hinos cantam lá no céu, pois do mundo o filho mal voltou. Veja o Pai Celeste prestes a abraçar esse filho que ele tanto amou. Depois nós vamos ler a repetição. Ó, que belos hinos cantam lá no céu, é que já se reconciliou, a rebelde alma que rendida a Deus, renascida para lá voltou. E a última parte, esse arrependido vamos festejar, com os anjos fazem com fervor, e anunciemos com real prazer que se resgatou um pecador. E aí nós vamos enfatizar cantando, glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já, e o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus, que é muito importantíssimo, essa segurança, essa certeza, porque nós somos o povo de Deus, e vivemos para servir a Deus, e não tememos nada que possa tentar nos atrapalhar, sejam homens, sejam mulheres, sejam poderes, sejam potestades, nada pode atrapalhar a nossa vida, porque Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe. Amém. Antes de nós cantarmos, nós vamos estar orando. E inicialmente nós agradecemos a Deus por Ele ter respondido às nossas orações. Eu estou muito feliz, esse final de semana, os meus pais, o João e a Geni, comemoram 63 anos de casados. Então nós vamos agradecer a Deus por essa bênção. Essa semana também o João e a Natália estavam internados no hospital e Deus foi especial, atuou em todo o tratamento e eles já estão em casa. Mas ainda nós continuamos a orar por aquelas pessoas que precisam. A Ana, que é tia lá de Analix, a Niara Regina Grando Borzi, que é sobrinha da minha amiga Vera Grando. Nós tivemos essa semana o pastor João Batista Lourenço, que partiu para morar com Deus. Então vamos estar orando pela família dele, a irmã Isabel e a sua filha Débora. Também temos a família Munhão. Dessa vez o pai já tinha ido, agora a mãe foi para o céu. Então nós vamos orar por eles. Não esquecemos do Marcelo Bragantini, nas suas quimioterapias. Da mesma forma, o Tarcísio, nós estamos em oração. O Paulinho, a Nilzinha, a Laurinha, são todos que pedem as nossas orações. Continuamos orando pelo Lucas de meningite, pelo Jefferson também, pelo tratamento. Nós estamos orando também pelo Sérgio, que é o irmão da Sandra, que vem ser a nossa tia, Sandra. Então, estamos intercedendo por ele. Orando pela Flávia, lá em João Pessoa. Não esquecemos do seu Carlos Barbosa, do Custódio, do Alexandre, esposo da Thalita, e também da Marinilda Santos, não esquecemos dela, vamos estar orando, e gostaria que a gente continuasse orando pelo piloto Renato. Ele precisa
da orientação de Deus, direcionando a sua vida profissional. Então, vamos estar orando por ele. E orando pelo país, nós não esquecemos dele, e que Deus nos guarde, que a gente possa ter uma vida sempre agradável a ele e que a gente possa realmente descansar nele e ter a segurança, né, de que ele está no controle de tudo. Vamos orar. Pai querido, como é bom a tua palavra falar no nosso coração, que por mais que as situações sejam difíceis, perseguições, tratamentos hostis com os servos de Deus, mas não tememos, porque o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor age, o Senhor sabe de tudo, e na hora adequada o Senhor age, o Senhor opera, como aconteceu com os edomitas. Oramos nesse instante agradecendo pela vida dos meus pais, João e Geni, 63 anos de casados, que o Senhor esteja abençoando, dando saúde física e espiritual a eles, e muitos anos ainda para comemorar a dádiva da união de 63 anos. Guarda também, ó Pai, a nossa gratidão pelo João, pela Natália, estarem fora do hospital, estarem recuperando-se. Cuida deles, Senhor, os guarda, os proteja. E todas as respostas, Senhor, dada a nós. Intercedemos, ó Pai, pela Ana, a tia da Analix, pela Niara Regina Grando Borzi, irmã da minha irmã amiga Vera Grando. Intercedemos pela família do pastor João, pela Isabel, pela Débora, que o Senhor os conforte, a família Munhão também, que o Senhor esteja confortando todos eles, os filhos. Guarda o Marcelo Bragantino no seu tratamento, o piloto Renato também o assista com a tua graça, e seja com o Tarcísio, com o Paulinho, com a Nilzinha, com a Laurinha, com o Lucas tratando a meningite, com o Jefferson, com a Flávia, lá de João Pessoa. Cuida dela, guarda, abençoa a sua cirurgia, guarda o seu Carlos Barbosa, o Custódio, a Marinilda, o Alexandre, esposo da Thalita. Enfim, ó Pai, tantas outras pessoas que pediram as orações, que o esteja operando, agindo, abençoando os tratamentos, abençoando essas vidas, que elas possam estar olhando, confiando em Ti, descansando em Ti e confiante de que Deus está no controle de tudo. Agradecemos por essa hora de comunhão, nos abençoe nas leituras da palavra, nos estudos, e guarde o nosso país, e seja cuidando das autoridades em nível federal competentes, autoridades competentes em nível estadual e em nível municipal. Cuida, Senhor, de todas elas, as ampare e as usa, e guarda a nossa nação, e abençoe a Tua igreja, a Igreja de Cristo que está em nível internacional, nacional, estadual e municipal. Guarda todas elas, toda a Tua igreja, e seja operando e dirigindo. Agradecemos por esse momento, pelo estudo. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino e que Deus os abençoe. Oh, que belos hinos hoje lá no céu, pois do mundo o Filho não voltou. Vende o Pai Celeste, precisa abraçar esse Filho que Ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Oh, que belos hinos cantam lá no céu, e que já se reconciliou a rebelde alma que rendida a Deus, renascida para lá voltou. Glória, glória, os anjos cantam, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Este arrependido vamos festejar, como os anjos fazem com fervor, e anunciemos com real prazer que se resgatou o pecador. Glória, glória, os anjos cantam, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo
santo coro, dando glória a Deus. O mais um reunido entrou no céu.